E a biologia é quem determina o gênero. Biologia é o que determina o gênero, não é a sociedade, não é a sua escolha, mas a biologia que determina quem você é, macho ou fêmea, homem ou mulher. É assim que Deus os criou, iguais, porém distintos, se complementando biologicamente com o propósito de expressarem comunhão entre si. Isso a gente vai ver no restante da Bíblia. O amor do homem e da mulher, a relação entre eles, o relacionamento sexual, expressa a relação das três pessoas da Trindade. Expressa isso. Por isso Deus os fez macho e fêmea, e também porque ele pudesse se multiplicar, estabelecer família, criar filhos, criar cultura, dar origem a um povo que fosse para o louvor e para a glória de Deus. E esse Deus, ele determina criar um ser que seja a sua imagem e a sua semelhança. Vamos logo deixar claro que isso não significa que Deus tem corpo. Porque algumas pessoas, diante dessa frase, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, imaginam então que Deus tem que ter corpo, já que nós temos. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, então significa que Deus também tem um corpo, né? Um corpo parecido com o nosso. Mas não é nesse sentido que o texto está falando, imagem e semelhança de Deus, porque desde o começo Moisés vem dizendo que Deus é eterno, que Deus sempre existiu, e que Deus é espírito, e que a matéria é criação dele, e que, portanto, não faz sentido falar de um Deus material, um Deus que tem uma essência material, corpórea. Ele é espírito eterno. Então, a imagem e semelhança tem que ter alguma outra explicação. E a explicação que nós entendemos que é melhor é essa, que o homem foi criado com características morais e espirituais que refletem o caráter e o ser de Deus. O ser humano é pessoal, inteligente, consciente, criativo, e ele usa linguagem como Deus. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. De toda a criação, é o único capaz de falar, se comunicar. É isso que significa imagem e semelhança de Deus. Um ser moral, um ser que é amor, que é justiça, bondade e retidão. Todos esses atributos de Deus, ele confere a esse ser. É bom lembrar que tem atributos que Deus não conferiu a esse ser, que é sua imagem e semelhança. Deus é eterno, ele não conferiu, o homem foi criado. Deus é onipresente, o homem não é. Deus é onipotente, o homem não é. Deus é onisciente, o homem não é. Então o fato dele ser imagem e semelhança de Deus não quer dizer que ele é igualzinho a Deus, mas que ele tem características que refletem o ser de Deus. O ser de Deus, é isso que significa. E ao fazer um ser assim, Deus tinha alguns objetivos. Primeiro, que fosse o seu representante aqui na terra. Na cultura de Moisés, na cultura do Antigo Oriente, tanto no Egito como na Babilônia, como entre os cananeus, os reis, os soberanos, o faraó, era visto como representante de Deus na terra. Por isso reinava com poder absoluto, e só o rei, só o soberano, só o faraó era filho de Deus. Mas agora Moisés está dizendo que Deus cria, que todos os homens são a imagem de Deus, e que eles são representantes de Deus sobre a terra. Porque mais adiante o que é que Deus vai dizer? Dominem sobre tudo. Tudo. E não era só para o primeiro casal, mas para os descendentes também. Exatamente porque eles são representantes de Deus. A humanidade, o ser humano, ele foi criado como representante de Deus sobre toda a criação. É isso que ele queria. Ele queria também alguém com quem ele pudesse ter comunhão e se relacionar com ele de maneira inteligente, significativa e voluntária. Não que Deus precisasse disso, porque na pluralidade de pessoas da divindade já havia diálogo, já havia conversa. Pai conversa com pai, com filho que conversa com o Espírito Santo, se amam, se entendem, se comunicam. Deus não precisava disso, mas Ele quis fazer na sua criação um ser com o qual Ele pudesse se comunicar de maneira inteligente, significativa, voluntária, amorosa. Por essa razão Ele fez esse ser que nós conhecemos como homem. Deus o cria
como macho e fêmea. Esse é o terceiro ponto aqui do que nós já vimos. Nós já vimos que Deus fala no plural, segundo, que ele determina criar um ser à sua imagem e semelhança, e terceiro, que ele cria esse ser dual. Ele não cria um ser, ele cria, na verdade, dois. A palavra homem, a palavra Adam, em hebraico, é genérico, designa a nossa raça, né? É uma raça, é o homem, que a gente usa no sentido genérico. Mas ele cria o Zakar, que é o macho, e a Nikba, que é a fêmea. São duas palavras diferentes de Adão. Então, ele cria o homem, macho e fêmea, que foi traduzido aqui como a nossa linguagem, né, seguindo a maneira de falar hoje, diz: Deus criou o ser humano, homem e mulher. Literalmente no hebraico, Deus criou o homem, macho e fêmea. Ou seja, iguais diante de Deus, porque ambos têm a imagem de Deus. O homem e a mulher são a imagem de Deus, os dois. Portanto, têm valor, dignidade, honra, direitos inalienáveis pelo fato de serem criados à imagem e semelhança de Deus. Vou falar disso mais adiante também, quando chegar ao fim do sermão, né, se Deus permitir. Mas criou diferente, macho e fêmea, homem e mulher. Criou-os distintos biologicamente. E é aqui que a gente enraiza a nossa ideologia de gênero. Que a biologia é quem determina o gênero. Biologia é o que determina o gênero, não é a sociedade, não é a sua escolha, mas a biologia que determina quem você é, macho ou fêmea, homem ou mulher. É assim que Deus os criou, iguais, porém distintos, se complementando biologicamente com o propósito de expressarem comunhão entre si. Isso a gente vai ver no restante da Bíblia. O amor do homem e da mulher, a relação entre eles, o relacionamento sexual, expressa a relação das três pessoas da Trindade. Expressa isso. Por isso Deus os fez macho e fêmea, e também porque ele pudesse se multiplicar, estabelecer família, criar filhos, criar cultura, dar origem a um povo que fosse para o louvor e para a glória de Deus. Tudo isso a gente vai ver no capítulo 2 com mais detalhes. Quarto, ele foi feito para dominar sobre a criação, já falei sobre isso. Deus manda que ele domine sobre todos os seres vivos, dessa forma distinguindo o homem do restante da criação. Isso aqui é importante, porque hoje em dia a visão que se tem do homem é que ele é simplesmente um animal racional. Ele é um animal como os outros. Há um sentido em que nós somos animais como os outros, mas nós somos de um tipo diferente. Nós somos criados de maneira diferente, distintos do restante da criação. Portanto, a gente tem que ver que há um valor. Hoje em dia, essa diferença ela está apagada exatamente porque, como eu disse, né, o ponto do cristianismo, o cristianismo é uma cosmovisão de distinções. Né? Deus faz distinções. Ele não é o mundo não é Deus, ele não é o homem não é Deus, e o homem não é os animais, e nem os animais são como o homem. Há uma distinção, há um valor. Há um valor. Que o próprio Jesus disse: se Deus sustenta as aves, quanto mais a vocês. Com isso Jesus mostrou que diante de Deus os homens têm mais valor do que as aves, porque é o único ser que ele criou a sua imagem e semelhança, e colocou como seu representante. Mais sobre isso daqui a pouco. Em seguida, Deus os abençoa. E a bênção de Deus aqui tem dois aspectos. Primeiro, vocês têm que se multiplicar, ser fecundos, encher a terra. E dessa forma, a imagem e semelhança de Deus passa para os seus descendentes. Hoje, quando o óvulo é fecundado, né? Ele é fecundado, Deus não vem com um carimbo e bota imagem e semelhança. A imagem e semelhança já é passada por geração ordinária. Você já passa a imagem e semelhança de Deus para os seus filhos de maneira normal. É assim que passa. Vai no DNA, vai no código genético, lá dentro a imagem e semelhança de Deus. E assim, todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus em seguida lhes manda dar uma ordem para que eles dominem sobre a terra. E aqui é o que a gente chama de mandato cultural. O ser humano deveria pesquisar a criação, conhecer a criação, usar o resultado do seu conhecimento, que nós chamamos de tecnologia, para promover o seu bem-estar, o crescimento da raça humana aqui na Terra.
desenvolvendo a cultura sob a orientação de Deus. Isso está aqui, nesse momento, quando Deus diz: vocês se multipliquem, ocupem, dominem a terra. Em seguida, Deus dá planta, fruto e alimento para o homem e os animais, mostrando assim que ele tinha um desígnio, ele tinha um propósito quando nos primeiros dias criou todas estas coisas. E Deus declara que tudo que ele fizera em 6 dias era muito bom. Pela primeira vez aparece essa expressão. Antes viu Deus que era bom 5 vezes. E agora viu Deus que era muito bom. Porque ele chegou ao propósito de todas as coisas. Ele nos fez e nos colocou nesse mundo maravilhoso que ele preparou para ser o nosso lar, para ser a nossa casa. Assim termina o 6º dia e manhã. O que Moisés queria ensinar aos israelitas e o que nós podemos aprender, caminhando para a conclusão? Primeiro, tudo que existe foi criado por Deus, do nada por sua palavra. Portanto, não adorem, Moisés falando para os israelitas, não adorem o sol, a lua, as estrelas. Todos os seres vivos foram feitos por Deus e são criaturas, portanto não adorem o boi ápis, o pássaro íbis, o crocodilo do Nilo, como vocês fizeram no Egito. Vocês não podem mais fazer imagens, vocês não vão mais adorar imagem de escultura, porque representam coisas que são mera criatura, eles não são divinos, eles não são emanações da divindade, são criaturas dependentes de Deus, não os adore mais. Não tenha medo dos dragões do mar, dos monstros mitológicos, são criaturas que foram feitas por Deus. Vocês percebem como a visão bíblica de mundo desmistifica e remove o pavor e o medo que as pessoas têm do escuro, de monstros, de criaturas horripilantes, de lobisomem, de vampiro e todas essas criações que assombram os que assistem os filmes de Hollywood e as séries, não é? Tem gente que acredita nisso, gente. A gente fica com medo, né, do escuro, que bicho vai ter. A visão bíblica desmistifica a natureza. Não há nada aí que não tenha sido criado por Deus e para o bem do homem. A gente não precisa ter medo dessas coisas. Outra coisa que quer ser ensinado aqui é que o homem foi criado por Deus e, portanto, ele não é divino, não deve ser adorado como vocês adoraram o faraó no Egito. E para a terra dos cananeus, onde vocês vão, o rei é tido como filho de Deus e tem liberdade de fazer o que ele quer na terra. Vocês não vão fazer assim. O homem não é autônomo e sua vida e existência depende de Deus. Ele não é a medida de todas as coisas, mas ele depende de um Criador. Terceiro, o homem é o portador da imagem de Deus no mundo, e eu queria que você prestasse atenção aqui. Portanto, ele é distinto dos outros seres, já falei, e ele tem valor e dignidade intrínsecos. O que, biblicamente falando, o que concede ao homem dignidade, valor e direitos civis fundamentais, como liberdade de expressão, de religião, de crença, não é a cor da sua pele, não é o país onde ele nasceu, não é o tamanho da sua conta bancária, não são os diplomas que ele obteve, mas o fato de ele existir. Ele é um ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele tem valor, e essa é a base que os cristãos usam para defender os direitos civis fundamentais. As outras bases são falhas. Se nós somos simplesmente uma espécie evoluída, que viemos todos de um mesmo ancestral comum, o meu valor vai depender da minha habilidade de sobreviver. Vamos enfatizar a esperteza e a capacidade de vencer os outros e nos manter vivos e transmitir os nossos genes para os que vêm depois de nós. Qual é a base que esse tipo de teoria tem para ter misericórdia com os velhos, com os pobres, os doentes, os deficientes? Eles acabam sendo um estorno, não é verdade? Se a teoria da evolução de fato é o que guia o mundo, porque eles servem é um fardo. Mas da perspectiva bíblica, eles têm valor, dignidade, eles são imagem e semelhança de Deus. Por isso, sempre os cristãos, e por isso a teologia de Israel do Antigo Testamento era voltada para caridade, para boas obras, amor ao próximo, cuidado necessitado do órfão e da viúva. Porque o valor da pessoa
não tem a ver com a cor da sua pele, volto a dizer, o diploma que está pendurado na sua parede, o tamanho da sua conta bancária, ou o país onde ele nasceu. Mas eles têm igualdade, valor, honra, respeito da parte de Deus. Essa é a razão pela qual, mais adiante, Deus vai dizer, portanto, não mate. Por quê? Porque o homem é mais semelhança de Deus. Portanto, não roube, portanto, não furte, portanto, não adultere. Então, é o que dá a base da ética, é a visão cristã de mundo. É o que dá uma base segura. Eu acho tão engraçado vendo gente que detona o cristianismo e pega uma bandeira de preservação do meio ambiente. Ué, por que preservar o meio ambiente? E as baleias queimem. O que interessa é que eu quero abrir minha fábrica de banha de baleia. Quero ganhar dinheiro, quero prosperar. Mas quando a gente vê a natureza como sendo um mundinho criado por Deus para nós, a gente tem base para fazer realmente a preservação da natureza. Deus criou homem e mulher diferentes, embora portem a imagem de Deus. O que é que isso significa? Que quem instituiu o casamento foi Deus, Ele que fez macho e fêmea. E que o casamento é heterossexual, que o casamento é monogâmico. Ele não fez um homem e duas mulheres, nem duas mulheres ou um homem, nem dois homens, nem duas mulheres. Ele fez macho e fêmea, um de cada. E disse, multiplicai-vos, sede fecundos, enchei a terra. A gente tem que sempre lembrar o contexto, não é? O que tinha acontecido 400 anos lá em Canaã? 400 anos ali, antes daquele momento que Moisés está passando essas leis e essa visão ali para os israelitas. O que aconteceu 400 anos lá em Canaã? A destruição de Sodoma e Gomorra. Não é? Está lembrado? Então, os israelitas iam entrar numa terra onde a sodomia, prática do homossexualismo, era comum. 400 anos Deus já tinha exercido juízo naquela terra. Por isso a ênfase, homem e mulher, criados por Deus, para multiplicar-se e encher a terra. Quinto ponto, o homem deve explorar a criação com amor, respeito e responsabilidade, sem depredar, destruir o meio ambiente, mas preservar e usar com sabedoria. Se tem alguém que tem base para fazer pesquisa, fazer ciência e usar tecnologia, é aquele que crê nisso. Porque sabe que o mundo foi criado por um Deus de ordem, um mundo que tem propósito, tem um desígnio. Se tudo é caos, se tudo é acaso, falta uma base epistemológica para a gente fazer ciência e fazer tecnologia. Mas porque o mundo foi criado por um Deus de ordem, de princípios e de leis, a gente está garantido para fazer isso, a gente está entusiasmado para fazer esse tipo de coisa. A criação original era perfeita, bela, boa, conforme Deus é. E aqui eu já estou adiantando o que é que vem pela frente. O mal, a morte, dor, doença, sofrimento, catástrofe não fazia parte da criação original. Deus viu o que tinha feito e era muito bom. Algo aconteceu que maculou, manchou, afetou terrivelmente a criação, o ser humano. É o que veremos no capítulo 3 de Gênesis. Mas por enquanto, o primeiro homem e a primeira mulher existiram. São de fato históricos, não míticos, não simbólicos, não metafóricos e nem emblemáticos. Isso aqui é muito importante. O ser humano, os animais, os peixes, as aves não procedem, mais uma vez, de um ancestral comum. Adão e Eva eram reais. E eu digo isso em contraste à teoria da evolução que nega a historicidade do relato de Gênesis, eu posso entender. Mas também existem pessoas que se declaram cristãos que querem abraçar o evolucionismo e que dizem que Adão e Eva, eles não foram os primeiros a serem criados, ou que então eles são emblemáticos da raça humana e assim por diante. Se esse relato aqui não for histórico, não precisava a vinda de Cristo, não precisava a morte dele na cruz e nem a sua ressurreição. Tudo isso aqui prepara o cenário para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que é a exata expressão do seu ser, a imagem perfeita da divindade e da humanidade, um dia pisasse em nossa terra, para restaurar a imagem de Deus em nós e para liderar a nova criação a ser feita por Deus. Em Gênesis 1:26 lemos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Essa declaração não apenas sublinha a dignidade e o valor intrínsecos de toda a humanidade, mas também estabelece um propósito claro para a criação do ser humano: ser um reflexo da imagem de Deus e exercer domínio sobre a terra, representando sua autoridade e caráter. A criação do homem é descrita de maneira especial em Gênesis 2, onde o Senhor Deus forma o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, tornando-o um ser vivente. Este ato de criar o homem com suas próprias mãos ilustra a intenção pessoal e cuidadosa de Deus, que se preocupa em dotar a humanidade de uma essência única e espiritual. Ao mesmo tempo, a criação da mulher é um ato igualmente extraordinário, revelado quando Deus declara que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliar que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Assim, a mulher é formada a partir da costela do homem, evidenciando um vínculo profundo e essencial entre ambos. A Bíblia enfatiza que tanto o homem quanto a mulher são feitos à imagem de Deus, o que implica em igualdade de valor e dignidade. Ambos estão chamados a viver em comunhão um com o outro e com Deus, refletindo sua natureza relacional. Esse relacionamento é fundamental para entender o plano de Deus para a criação. A dinâmica entre homem e mulher exemplifica a beleza da complementaridade e da aliança. A tradição reformada vê essa união como uma expressão do amor de Deus que se manifesta na comunidade e na família, sendo um reflexo da própria relação da Trindade. Além disso, a teologia reformada ensina que a criação de homem e mulher foi feita com um propósito: viver em adoração e serviço a Deus, administrar a criação e tornar o mundo um lugar que glorifique o Criador. A responsabilidade dada a Adão e Eva de cuidar do Jardim do Éden não era apenas uma tarefa, mas uma vocação que implicava em um relacionamento dinâmico e ativo com Deus e com a sua criação.